Quer saber se uma franquia é boa ou se ela é ruim? Pesquisa se tem franqueado que para na primeira unidade. Pelo que eu entendi, vocês já dão tudo pronto, assim. Sim. Até o ponto você escolhe pro cara. Mas aí eu tô curioso, queria saber o seguinte: esses caras ganham grana? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos mercados mais em alta do momento, que é o setor de fitness, que se transformou num dos nichos mais rentáveis do mundo. A gente está aqui hoje com Rafael Panobianco, que é fundador da maior franqueadora de academias do Brasil, a Panobianco. Qual é o erro que um franqueado pode cometer? Ele gastar com a obra e na hora do marketing ele querer economizar. A gente não tem lucro no primeiro mês, porque a promoção ela é agressiva. Tanto é que a gente não é nenhuma fit. Tem não sei o que é fit, não sei o que é fit, né? Fit é só a minha marmita, né? Eu sou Panobianco. Você vai aprendendo e vai evoluindo a ponto de você olhar e falar, cara, dá pra ser maior que a Smart Fit. Quanto que a gente precisaria ter para comprar uma Panobianco que geraria isso de alguma forma? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos mercados mais em alta do momento. Do momento não, na verdade. Sim. Cara, da história. Isso aqui é um mercado tá bombástico e não deve parar, tá? Que é o setor de fitness, que se transformou num dos nichos mais rentáveis do mundo. Então, pessoal, fitness é sobre saúde. Eu vou te falar que para alguns fitness é sobre grana. Muita grana, não é mesmo? Muda tudo. Muita grana. Só que, será que vale a pena você investir nesse mercado? Será que vale a pena você investir numa academia, por exemplo? Será que vale a pena você abrir uma franquia de uma academia? Será que vale a pena entrar de cabeça nesse mercado e em todas as suas variáveis? Para conversar sobre isso, a gente está aqui hoje com Rafael Panobianco, que é fundador da maior franqueadora de academias do Brasil, a Panobianco. Seja muito bem-vindo, Rafa. Valeu, Thiago. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui presente aqui hoje. Muito lindo o podcast, cara. Eu achei animal o local. E obrigado. Tamo junto. Não, e aliás, o Rafa, cara, eu nunca tinha visto o Rafa sem boné. É verdade. Sem boné. É verdade. Você achou que ele era careca? Todo mundo que é marombado, assim, tal. Geralmente o cara tem pouco cabelo, usa um bonézão e é shapeado. Aí o Rafa só usava boné, eu falei, pô, o cara tá com pouco cabelo. Eu vejo que eu tô quase pedindo uns emprestados pra mim aqui. cabeludo, né, Não cara? é possível, o cara deve estar com a testa lá em cima, shapeado, com grande cabeludo. Não vale. Não vale. Alcançou o auge do que o homem pode ser, né? Não vale. Ó, eu peguei uns números aqui só pra vocês. Talvez você não conheça quem é o Rafa, né? O Rafa tá começando a dar um pouco mais as caras agora e você vai ouvir muito falar sobre ele, mas eu levantei uns números muito interessantes. Olha só. Em 2020, a Panobianco tinha 51 unidades de academia, 51 academias, certo? Em 2021, tinha 75 unidades. Legal. Em 2022, tinha 105 unidades. Em 2023, 178 unidades. Em 2024, 250 unidades de academia. Caraca. E para esse ano, está prevendo 500 unidades de academia no final do ano. Caramba. Meu Deus do céu, cara. Cara, vai passar a Smart Fit. Caramba, meu. E Vai passar. Só a Smart Fit que tem mais unidades hoje, não é? Sim, a gente é a segunda no Brasil. No Vai Brasil, passar? cara. Como que nós vamos passar aí? Como nós vamos passar? Quando? Quando? Cara, Ano que vem? primeiro a gente vai buscar essa meta de 500 esse ano, né? Tá Mas bom. aí provavelmente ano que vem essa vai ser a próxima meta. Caramba. Cara, usado, né? Porque Muito lá usado. atrás, Muito pô, você usado. você pensava só nesse nome aí, né? Amarelinho e tal. Só que aí, de repente, você vê que tem gente desafiando, não só desafiando, como, cara, com uma estratégia clara que talvez passe isso em breve. Sim. Isso é muito louco, São né? estratégias diferentes. Acho que isso que é interessante. né? Eu vou querer ouvir mais sobre a estratégia, tá? E então, falando sobre a estratégia, não sei se a gente começa pela estratégia ou vamos começar pela história um pouco de como o Rafa vê o cara. Melhor, né? Pô, Porque assim, eu quero saber. Fica sempre parecendo, né? O cara foi lá, criou uma academia, de repente tem 30 mil academias. do nada, 50 mil, Pô, não é possível. assim, O cara que tá em casa fala assim, meu, não é possível, não consegui nem fazer meu Exatamente. café hoje. E aí eu vou contextualizar um pouco o mercado de academias e a gente vai entrar na história do Rafa, ok? Aí eu só quero ouvir do Pra Rafa. ver se a gente abre uma também. Por que não? Primo Fitness. Pode ser? Tô precisando de academia. Aliás, eu tô praticamente abrindo uma academia, né? Na minha casa, né? Você vai Não, chamar a mas- gente pra treinar? Vai ter o Primo Pass. Assinatura pra treinar. O Brasil é o segundo maior mercado de academias do mundo em número de Caramba. unidades. Caramba. Do mundo. Isso é louco. O Brasil tem mais de 32 mil academias. Tá bom. Caraca. Só fica atrás dos Estados Unidos. Tem mais de 10 milhões de brasileiros matriculados em academias. 5% da população. Não deve ir, né? Não deve ir, porque é mais difícil ter tanquinho do que ser milionário do Brasil, saber disso?
Eu acho que é mais difícil. É mais difícil, né? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que é mais De difícil. todos nós aqui, o único que está milionário com o tanquinho aqui. Eu já atingi um desses objetivos, não é o tanquinho. Claramente, né? Olhando claramente não é o tanquinho. Ó, fitness é um mercado de mais de 2 bilhões no Brasil. E o ticket médio de academias varia entre R$110 e R$240, segundo o Valor Invest. Interessante, não? Interessante. Rafa, queremos ouvir a sua história. Hoje você é um cara muito reconhecido, muito bem sucedido, em especial no mercado de academias, o mercado fitness, só que você não começou desse tamanho. Você começou de baixo como a maioria de quem conseguiu vencer. Então eu queria conhecer a sua história melhor, cara. Da onde você veio e como você conseguiu? Tá bom. Bom, vamos lá. O Rafa começa Pano Bianco com 22 anos de idade, né? Eu tinha acabado de me formar em Educação Física. Como eu já contei para vocês, eu fui estagiário e de estagiário eu fui empreendedor, né? Então, assim, eu sempre tive a mentalidade empreendedora. Eu acho que isso eu conquistei graças ao meu avô, que sempre foi empreendedor. E desde criança ele coloca isso na minha mentalidade, né? O lance de ser empreendedor. E aí eu cresci pensando em ter o meu próprio negócio. Então, se você pegar o Rafa lá atrás, o Rafa já pensou em montar tudo quanto é tipo de negócio. E por que academia? Porque eu decidi no meio do caminho fazer educação física. E fui entender não. Eu virei educador físico. E aí eu queria empreender e por isso eu escolhi essa área, né? Até então, o mercado fitness não é o mercado que é hoje, né? Hoje é o melhor mercado do Brasil, né? Disparado. Então, lá atrás, foi por isso que começou com a academia. Mas sempre a mentalidade foi, cara, vou abrir um negócio. Que tipo de negócio? Sempre quebrei muita cabeça. Minha mãe sabe disso. E aí, em 2012, eu me formo em 2011, 2012, a gente resolve abrir a primeira academia. Eu tenho 2 primos e sócios, Bruno e André, onde eu convido eles no intervalo de aula, que a gente estava aula, estagiário ainda, eu convido isso em dezembro, eu convido eles e falo, cara, me formei, eu não vou trabalhar como professor, eu vou abrir a minha academia, né? E a gente não tinha condição financeira para abrir uma academia, então nasce a primeira Pano Bianco com R$30 mil, né? A primeira Pano Bianco, 10 mil de cada sócio, a gente começa ela. Como começar uma academia dessa forma? A gente começou, eu gosto de falar muito disso, porque isso vem um pouco do conceito que é hoje, que é CAPEX baixo, né? Então, assim, foi lá na primeira unidade que a gente entendeu como abrir uma academia com CAPEX baixo, né? Que, a gente tinha que dar um jeito, né, de fazer o negócio acontecer. E para dar o jeito do negócio acontecer, foi a gente locando equipamento. Então, quando nasceu a franquia da Pano Bianco, ela já nasceu com essa mentalidade de CAPEX baixo. Começamos com locação. Depois a gente vai ganhando nome, a empresa vai ficando séria, aí a gente consegue o financiamento. Hoje é 100% financiado os equipamentos. Então, o equipamento entra no OPEX. E quando eu termino de pagar o equipamento, eu compro de novo, porque a máquina não dura a vida inteira, né? Então, assim, a mentalidade do nosso franqueado cara, máquina é OPEX fixo. Eu terminei de pagar, eu compro de novo. E mantenho esse custo como OPEX. Porque senão eu vou ficar com o equipamento desatualizado, o mercado vai mudando, eu vou ficar ultrapassado e vou perder lá na frente, né? Então, assim, foi lá atrás que a gente identificou isso. Sim. E aí começou a Pano Bianco de uma forma simples, uma academia pequena, que em poucos meses se tornou maior e a gente foi crescendo. 2015... a gente abre uma segunda unidade como modelo piloto para franquia, a gente testa, valida esse modelo, 16 começa a franquia, e aí a gente veio crescendo de lá para cá, né? A gente teve um boom muito grande pós-pandemia, né? Onde a gente passou por um desafio muito grande durante a pandemia, mas a retomada da pandemia foi divisor de águas para a gente, porque a gente tomou uma estratégia na pandemia de congelar 100% do pagamento de todos os clientes. Então, com todas as outras redes estavam usando a estratégia, continua cobrando porque a gente não sabe até onde vai esse buraco, a gente tomou a estratégia de congela todo mundo e mantém o cliente, né? E, cara, foi desafiador pra caramba, porque todos os franqueados não sabiam quando ia acabar. A gente ficou 6 meses de porta fechada, então 6 meses sem receita, a gente negociando junto com o franqueado o aluguel com o proprietário, a gente isentando royalties, a gente fazendo acontecer para que ele sobrevivesse.
Só que quando veio a retomada, veio uma retomada 100% com o número anterior de alunos e com muitos alunos que ficaram indignados com a cobrança nas outras academias e cancelaram o plano para não continuar pagando. Então, muita gente na rua sem academia. Então, esse pessoal falou, pô, esse cara estava cobrando, não quero voltar aqui. Foi para onde? Para Panobianco. Então, a retomada de pandemia para Panobianco foi divisor de águas, cara. Foi quando a gente... Lembra que eu te mostrei lá o gráfico, Thiago? Foi quando a gente hypou. Aí, dali para frente, o gráfico só cresce, né? Então, assim, tô resumindo um pouco da história, mas falando um pouquinho do nosso início até hoje, eu colocaria no meio aí a pandemia, que foi o divisor de águas. E hoje a gente está com mais de 320 unidades de operação, crescendo, buscando o número de 500 para esse ano, que é o que vocês têm acompanhado. Então, assim, resumidamente, um pouquinho da história do Rafa com a Panobianco. Caramba. Ô, Rafa, tem muitas coisas agora para a gente aprofundar aí, né? Tem vários tópicos aqui. Mas um deles que eu queria começar é muito difícil o empreendedor que está começando, ele conseguir dinheiro. Sim. Né? E tem gente que trabalha no outro emprego para conseguir um dinheiro, para poder financiar, tem gente que pega dinheiro emprestado. Como que você fez para pegar esse primeiro dinheiro ali no começo da Panobianco? Aí, cara, é a história do meu avô. Eu precisava... Bom, eu primeiro sentei com o sócio, falei, vamos abrir, todo mundo topa? Todo mundo topa. A gente apertou a mão e falou, vamos dar um jeito. Então, cada um foi buscar o recurso como podia. A gente desenhou o recurso de R$10 mil para cada um. Eu não tinha, eu era estagiário. Eu ganhava pouco, eu não tinha R$10 mil guardado. Meu pai também não tinha, né? Da família que eu venho, meu pai sempre deu tudo o que ele podia, nunca faltou nada, mas ele não tinha nada sobrando, né? Então eu cheguei no meu avô, que era um espelho para mim até então, não tinha Thiago Negro nas redes sociais para a gente acompanhar e tudo mais. Então, assim, o meu avô era o meu espelho, né? E eu cheguei nele e falei, vô, eu preciso de R$10 mil para abrir um negócio, expliquei qual seria o negócio. E aí ele foi lá num cofrinho na casa dele, abriu esse cofre na casa dele, que eu não sabia que tinha, depois eu fiquei sabendo agora recentemente que a minha mãe sabia. E aí ele abriu esse cofre e tirou um bolinho de dinheiro, e nesse bolinho de dinheiro tinha R$16 mil que eu contei junto com ele. Dos 16, ele me deu os R$10 mil e falou, começa a empreender. E aí eu combinei com ele 2% ao mês que eu pagava para ele desses R$10 mil. E foi assim que eu consegui os meus R$10 mil. Mas assim, é legal, porque eu não contei dos meus sócios, né? Mas o André, o pai dele tinha um cartão de crédito com limite de R$10 mil. Então o André foi passando no cartão de crédito. É aquele empreendedor que acredita que vai dar certo, né? Então o André, tudo que tinha que comprar que dava para passar cartão, o André comprou. E aí o Bruno conseguiu com a avó da namorada, né? Na época namorada, hoje ele é casado com ela, né? E foi um baita investimento para ela, viu, primo? E ele conseguiu com a avó da namorada, então o Bruno conseguiu os R$10 mil dele. E aí nasce a primeira Panobianco. Então esse foi um pouquinho do nosso início, de como a gente conseguiu capital para abrir o negócio. Caramba. E aí, pô, que louco. Tem que ter muita coragem para fazer isso também, né? Para pedir, assim, né? Pedir requer coragem. Eu até fiquei curioso, tipo, qual era o tamanho da primeira Panobianco? O que tinha de equipamento? Então, aí você imagina, R$30 mil, como que eu monto uma academia com 30 mil? Eu tô pensando um pouco... Pô, eu monto em casa, cara. A galera às vezes hoje fala assim, cara, eu vou corrigir, muito doido começar a empreender com R$30 mil. Eu vou corrigir o que eu falei. A gente não planejou os 30 mil. Foi o que deu para arrumar. É isso. Vou corrigir. A gente planejou 30 mil, foi buscar 10. Não, agora eu tô lembrando. Quando a gente olha a história do outro, sempre parece que foi tudo perfeito e planejado. Exato. Na prática, não. O que deu. Cara, o que os deu caras pra se juntaram arrumar... na mesa assim, quando você conseguiu um cartão de 10 mil, meu avô me liberou 10 aqui também. É exatamente isso, cara. Então, aí a gente começou a ver imóvel. Procurar imóvel. A gente encontrou um no bairro, em Campinas, no bairro Campos Elíseos, onde a gente começou a primeira unidade. Então, 3 meninos novos, eu lembro até hoje. A gente sentou com o proprietário do imóvel na casa dele, ele era vizinho do imóvel, no sofá da casa dele, e negociamos com ele aquele imóvel, fechamos aquele imóvel com ele. E aí, para R$30 mil dar certo para abrir o negócio, cara, a gente
passou no cartão tinta, piso, essas coisas, né? No cartão do André. E a gente instalou, a gente pintou, porque não dava nem para contratar empreiteiro, não dava para contratar ninguém. A gente fez com a mão literalmente com a mão na massa. Cara, aí foi os pais ajudar, foi a família, né? Foi uma coisa bem familiar, né? Panobianco é sobrenome da família. Então ela começa definitivamente como uma coisa familiar, né? Então você pintou as paredes e salou os pisos. Cara, eu tenho um vídeo, eu vou tentar achar depois, mando para vocês, mas tem a família inteira lá dentro pintando, dando um jeito de fazer acontecer o negócio. A primeira Panobianco, cara, tinha recurso nenhum, então a logomarca, né, a nossa marca Panobianco, ela nasceu com Panobiancos, que eram os Panobiancos, né? E aí foi o meu sócio André que criou, ele mesmo ali, com a fonte do Missão Impossível. Aí nasceu a primeira marca da Panobianco, né? Depois a gente profissionalizou o negócio, trouxe uma agência que mudou a marca, tirou o S e criou esse soquinho, né? Que é a marca de hoje. Mas lá atrás começou desse jeito, cara. Como dava para começar com 30 mil reais. E, cara, você acha que... Você falou que você foi de estagiário já para empreendedor. E a gente sabe que no Brasil, pô, a galera empreende muito, velho, por necessidade, né? Porque o cara tem que sobreviver e tal. O cara às vezes não arranja um emprego legal e o cara acaba empreendendo. Mas você acha que esse salto que você deu, ele foi essencial para você já ter essa coragem? Porque uma coisa que é muito inimiga do empreendedor é um bom emprego bem remunerado. Então, o cara tem lá, pô, quanto mais conforto, né, mais, pô... Benefício, convênio, o cara vai ficando assim, pô, cara, aqui tá quentinho, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou arriscar, né? Por que eu vou sair? Né? Você acha que isso foi essencial pro sucesso dessa coragem, assim, do negócio no início? Cara, eu acho que sim, mas é muito de mentalidade, igual eu falei pra você, né? Desde criança, desde adolescente, eu penso em empreender por causa do meu avô. Então, assim, eu nunca tive um bom salário, eu nunca tive um conforto, entende? Então, o estagiário ganha muito pouco. Então, assim, não tinha plano B. Para mim, o plano A e B era empreender. Agora, o plano B, C, D era empreender com o quê? Né? Então, assim, isso é um pouquinho do que é o Rafa. Diferente dos meus sócios. Os meus sócios, eu que tive que chamar e falar, cara, eu vou, se vocês não forem, eu vou sozinho, porque eles já eram formados, eles são 3 anos mais velhos, então eles já estavam um pouquinho mais confortáveis financeiramente e talvez eles esperariam 1 ou 2 anos a mais na época. Tá? Mas não que eles deixariam de fazer, né? E aí foi quando eu falei, cara, eu vou fazer, vem ou agora ou nunca. E aí eles vieram, né? E aí foi quando tudo começou. Mas a segunda etapa, onde a gente decide ser algo maior, cara, vem muito do aprendizado do dia a dia, cara. Então, assim, a gente... É mentira se eu dizer, cara, a gente começou a primeira Panobianco pensando que ela ia ter o tamanho que ela tem hoje. A gente começou a primeira Panobianco pensando em ter 3. Só que durante o processo você vai aprendendo, vai entendendo o mercado e vai evoluindo a ponto de você olhar e falar, cara, dá para ser maior que a Smart Fit. Né? Então, assim, tudo tem o time, né? E aí o time lá atrás foi, pô, a gente abriu a primeira e viu o resultado, vou dar para ir para 3. Mas a gente não chegou a ir para 3. Na segunda, a gente já pensava maior e aí já foi para uma coisa muito maior, que é o mercado de franquias. E Rafa, assim, você, na pandemia, você tomou uma atitude na via oposta das outras redes de academias, né? E essa atitude, se eu fosse analisar o que teve por trás dela, foi o foco no cliente. Exato. Né? Porque do outro lado os negócios estavam pensando neles, e não que seja um problema também, porque o negócio precisa sobreviver, mas você fez um sacrifício maior do que essas empresas. Você falou assim, cara, eu vou congelar o pagamento dos meus clientes, porque eu quero manter os meus clientes. E aí quando voltou, né, tudo melhorou depois da pandemia, você acabou tendo um fluxo muito maior do que os concorrentes. Então, se pagou essa decisão de pensar no cliente no centro. Agora, além de pensar no cliente, você também tem uma outra coisa que você precisa fazer, porque você não faz isso sozinho, você tem franqueados. Exato. Você tem franqueados, você quer chegar em 500 franquias esse ano, né, 500 unidades, então você deve ter um monte de franqueado. Sim. Não é? Como funciona o seu modelo de negócios hoje? Tá. Primeiro vou falar, você tocou no ponto de pandemia. Você imagina o desafio, porque assim... Quando se trata de uma rede de franquias, toda decisão é coletiva.
Então, assim, eu tenho muitos empreendedores donos das academias. Então, por mais que eu tenha uma decisão, eu preciso saber vender essa decisão para os meus franqueados, eles têm que comprar essa decisão. Total. Né? Eles precisam também concordar com essa decisão. Então, o maior desafio da pandemia foi você explicar, a gente tinha em torno de 50 a 60 unidades, eu acredito, tá? Não me recordo o exato número, mas é para 50 a 60 franqueados que eles iam ter que parar de cobrar e simplesmente não receber nada por se virar. E cada, entende? Só que foi um momento em que a gente soube liderar, em que a gente soube vender essa ideia, que eles compraram e entraram junto com a gente, cara, foi o divisor de águas deles também. Então, depois dessa etapa, muitos foram para a segunda, terceira, quarta unidade, entende? Então, assim, foi uma decisão bem legal, mas sim, franquias, toda decisão, ela é coletiva. Por mais que eu queira muito implementar um negócio na rede, eu preciso primeiro convencer os franqueados, né? Então, acho que é um ponto legal para a gente falar. Mas, por favor, repete a pergunta. Porque eu estava perguntando o seguinte, que você tem foco no cliente, você fez isso, mas você também precisa dos franqueados para escalar o seu negócio. E eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre o seu modelo de negócios. Como que funciona. Porque tem você, tem a matriz, aí você tem a franqueadora, você tem franquias diferentes, um compra uma, duas, três franquias. Como que funciona isso tudo? Deve dar um medo, né, cara, de abrir. Eu teria medo de abrir esse modelo de franquia, porque o cara passa, né, de ter as lojas próprias para ter uma responsabilidade dos outros terem resultado também com o negócio que você criou, né? Então, pô, cara, fica um negócio então, não é um cliente que comprou e fala, não gostei, não vou mais. É alguém que falou, vou pegar nas economias da vida, vou colocar aqui, é minha vida. Cara, é diferente, hein? Sim. É diferente. Sim, primeiro ponto, né? Um franqueado, ele é empreendedor, né? Só que ele empreende com mais segurança. Então, assim, começar a Pano Bianco do zero foi um risco tomado muito maior, que a gente vai começar um negócio que a gente não sabe fazer ainda, que a gente vai ter que aprender no meio do caminho. Começar a empreender com franquia é diferente, é um negócio validado, um negócio que já errou, já acertou infinitamente várias vezes, e aí você entra num negócio mais seguro. Então, assim, o franqueado, ele é um empreendedor, mas ele entra num negócio que é mais seguro para ele. E o principal ponto aí é processos. Então, assim, hoje a Pano Bianco, ela está desenhada para atender desde o franqueado, em que ele foi a vida inteira CLT, e ele saiu com uma rescisão legal, e agora ele vai empreender, e vai pegar essa rescisão e vai fazer a primeira unidade dele, e ele quer estar presente, ele quer estar no dia a dia da academia, porque ele trabalhou a vida inteira, e esse cara quer estar ali, ele quer fazer acontecer. Ele que tá na frente do balcão. Né? Exato. Cara, eu adoro esse cara, porque esse cara, ele dá vida no negócio, é a pele em jogo ali para ele, né? Então esse cara, ele tá ali todos os dias, ele tá fazendo acontecer. Só que a Pano Bianco, ela foi modelada para o investidor. Então, um cara igual o Thiago Nigro, que tem vários outros negócios e não tem tempo. E aí o Thiago Nigro compra a Pano Bianco como investimento. Então, a Pano Bianco, ela tem processos em que ela roda sozinho. E o Thiago consegue acompanhar o resultado, os indicadores, como está performando a loja de qualquer lugar do mundo. Então, eu estou aqui em Alphaville, Barueri, e a minha unidade está lá em Manaus. Eu consigo gerir a minha unidade daqui através de software, indicadores, que tudo isso a gente prepara o franqueado e prepara o time do franqueado, né? Então, como franqueador, a gente dá o suporte em todas as etapas, né? Então, primeira etapa, a etapa consultiva dos vendedores, onde eu vou entender como funciona a Pano Bianco. Comprei a Pano Bianco, a segunda etapa, equipe de implantação, que é a galera que vai acompanhar a abertura da loja, a galera que vai em obra, que vai ajudar na escolha do ponto, que vai dar a mão literalmente para o franqueado até a abertura, até a inauguração, né? Chegou na inauguração, de cortar o laço, eu tenho a equipe de maternidade, onde está nascendo aquela Pano Bianco. A equipe de maternidade, ela acompanha aquela unidade no primeiro mês. Então, ela fica a primeira semana lá dentro, todo mundo, fica ao lado do franqueado até o negócio acontecer, porque tudo que pode acontecer de problema, ele acontece na primeira semana, né? Então, assim, a catraca não está funcionando, deu problema naquilo. Então, a gente tem uma equipe de maternidade que sabe dar esse suporte, que está pronta para isso que pode acontecer.
para dar esse suporte. Saiu da equipe de maternidade, aí eu vou para o time de operações, que é a galera que você conheceu lá no escritório. Então, o time de operações é a galera que cuida do dia a dia da unidade até o final da vida dela. Então, o que é o time de operações? Cada franqueado tem o seu consultor, que é o cara que toma o café na padaria com o franqueado, que entende as dores do franqueado, que entende o que está acontecendo na unidade, que estipula metas com o franqueado. Então ele fala, pô, já estamos em X nível de alunos aqui, mas eu acho que dá para chegar nesse nível aqui. Então vamos desenhar uma meta e vamos desenhar um plano de ação juntos, né? Então o meu colaborador que está ali do lado do franqueado, que está acompanhando ele está ditando os próximos níveis para o franqueado, porque ele ainda não conhece. E depois, se o franqueado tiver 2, 3 anos de casa, aí ele passa a conhecer e às vezes a gente até aprende com ele, né? E aí a gente vai evoluindo também no meio do caminho. Já aprendi com muito franqueado. Entendi. Então você tem um franqueado, que é um empreendedor, que ou seja, ele não tem a cabeça do funcionário, mas ao mesmo tempo ele é um cara que quer empreender com um pouquinho mais de segurança. Aí ele pega uma franqueada Pano Bianco. E aí, o mais segurança vem da experiência de vocês, pelo que você está explicando. Porque, pô, eu tô imaginando, primeira semana dá a maioria dos problemas. Vai dar problema na catraca, sei lá. Pô, se eu vou passar pela minha primeira experiência, eu tô empreendendo sozinho, putz, eu vou ter que resolver tudo do zero, eu não tenho um manual para isso. Então, no caso, você já tem, então, esse processo para que o franqueado passe com mais tranquilidade por esse momento. Eu acho que até umas outras dores de cabeça que às vezes as pessoas não pensam. Tipo assim, vou abrir uma academia. Cara, vou ter que escolher o chão, a estrutura, que marca de máquina que eu compro, que máquina que eu compro. O nome da academia, o logo da academia, o marketing. É tipo assim, pelo que eu entendi, vocês já dão tudo pronto, assim. Sim. Até o ponto você escolhe pro cara. O ponto é quase que como a gente faz aqui nos consultores de investimentos, que, cara, você senta aqui, você vai se plugar, esse é o manual, você vai receber o lead, você vai abordar assim. O CRM melhor do mundo. É o CRM, a mundo. plataforma já investiu, é assim, se tivesse objeção, você responde assim. Então, assim, a gente já tem todo o manual pronto para ele performar melhor, né? E empreender de uma forma autônoma, né? Então, isso daqui faz o empreendedor ganhar muito tempo e diminuir o risco, né? De alguma forma. Mas aí eu tô curioso, queria saber o seguinte, esses caras ganham grana? Porque é importante, né? Porque eles, não tão mastigado. Será que o cara ganha grana? Cara, Quanto que eu tenho que pôr aí? Vou já fazer as contas aqui. Cara, a gente tá falando do mercado mais aquecido do momento, né? Então, assim... Vamos ver se eu faço um pix agora. Primeiro ponto, o mercado mais aquecido do momento. Se não der grana... A gente tá errando em muito, né? A gente tá errando em muito. Então, assim, e segundo ponto, o que escala uma franquia é sucesso franqueado. Então, assim, quer saber se uma franquia é boa ou se ela é ruim? Pesquisa se tem franqueado que para na primeira unidade. Entende? O cara pode ter 100 unidades, mas se você pegar 90% da base dele de franqueados, 90% tem só uma e não abriu outra, é porque o negócio não é tão legal. Você pegar hoje a Pano Bianco, todos vão para a segunda, vão para a terceira e vão crescendo conforme o resultado, né? Então, se pegar o maior, hoje tem 30. Né? 30 franquias, o maior. Beleza, hein? Então, assim, todos vão abrindo mais. Então, o que demonstra sucesso do negócio não é nem o Rafa falar, porque eu sou suspeito para falar, né? Mas é realmente você olhar e analisar detalhe por detalhe do que é a franqueadora da Pano Bianco. Então, os franqueados, eles compram mais unidades. Hoje eu tenho até um problema que, às vezes, a gente segura um pouquinho venda de franquia para não conflitar com os franqueados que querem abrir mais. Entendi. Porque pode ser um conflito. Então, assim, daria para vender muito mais franquia se a gente quisesse pôr mais o pé no acelerador. Mas a gente vai equilibrando isso. Porque também é ruim uma franquia que dispara em venda, vende mil agora. Mas eu tenho que pôr na rua 1.000. E não tem mão de obra suficiente para pôr 1.000 na rua de uma vez. Não tem ponto comercial suficiente. Então a gente vai sentindo e o franqueado compra mais uma e a gente atrai novos franqueados. Uma franquia madura, ela seleciona, escolhe melhor os franqueados. A gente já está nessa etapa. Então, normal você entrar em contato, a gente precisar entender um pouquinho de quem é você, entender um pouquinho dos seus números para poder entrar, porque isso traz também solidez para a marca, né? Mas aí deixa eu perguntar. Então, assim, eu tenho uma franquia. Quantos alunos, na média, uma franquia tem? Ou quanto fatura uma franquia na média? Tá. A média, ela vai por modelo, né? Então, assim, se você pegar a Pano Bianco, ela tem hoje o modelo de acordo com o território. Por que isso? O que é território? É adensamento populacional da região. Então, é diferente abrir em São Paulo, onde num raio de 2 km em São Paulo tem 200 mil pessoas.
dependendo do bairro. E você abrir em Cosmópolis, no interior de São Paulo, onde eu acho que a cidade de Cosmópolis, eu não sei de cabeça, mas deve ter uns 60 mil habitantes a cidade. Então, assim, é diferente. Então, é diferente o modelo para cidades menores para o modelo para cidades maiores. Então, a média vai muito por modelo. Então, eu vou citar por modelo. Uma cidade menor é 1.000 alunos, a 1.200, 1.300 alunos. A média para uma academia com uma densidade um pouquinho maior, aí já fui para uma cidade um pouco maior, Americana, já fui para Limeira, aí a média é 1.500 alunos. E aí eu peguei uma cidade maior com mais adensamento, região que num raio de 2 km a densidade é maior, a gente consegue colocar acima dos 2.000 alunos. Tá? Então, é basicamente essas as médias se tratando em número de alunos. Tá. E quanto que é o que eu estou fazendo a minha tabelinha aqui. Tá bom. Quanto que é a mensalidade de um aluno? R$ 129,90. Nosso ticket médio é 127. Nosso ticket médio é 127. Então, uma unidade que tem 1.500... 2.000 alunos, para a gente resumir aqui. 2.000 alunos, ela vai faturar, então, mais ou menos 2.000 vezes 127. Então, vai ser 2.000, 20.000, 200.000. Cara, vai faturar uns 500.000, mais ou menos? Uma 2.0, 2.000 alunos? Você fez a 2.000 conta? alunos a R$127. Vamos ver se essa conta bate aqui, ó. Vê aí. Então, beleza. A gente vai fazer 2.000 alunos vezes 127,90 vai dar, na verdade, 255 mil. Isso. Aí vezes 12, então eu tô falando que vai faturar 3 milhões. A nossa média de 69 faturamento é de 3 a 4 milhões. Tá? 3 a 4 milhões Essa por é a ano. média, isso. 3 a 4 milhões por ano. E aí, qual que é a margem disso daqui? 30%. Isso 30%? 30%. 30%? Isso contando já tudo que você está pagando de OPEX, das máquinas e tudo mais. Exatamente. Cara, você está falando que uma dessa, então, aqui pode deixar 1 milhão no ano, então? De lucro líquido? Isso. Assim? Isso. 1 milhão de lucro líquido? Ele falou isso tranquilamente. Como se fosse nada. O Rafa, ele tem esse dom, né? Ele fala... Isso depois o cara entendeu o que ele tá tomando que ele é tão tranquilo assim, né, velho? Se ele é um monge, né? Se ele tá fazendo um treinamento de Jedi, né? Porque o cara esse 500 franquias. É 1 milhão líquido no bolso. Tranquilo. Ó, é 1 milhão líquido no bolso por ano. Mas quanto para abrir uma? Isso é importante. Isso é importante, porque o capital inicial é importante. Mas vamos lá, vamos corrigir aí, tá? 1 milhão livre no ano, se tratando de uma academia de 2.000 alunos. Tá. Aí eu tenho os modelos menores, que aí vai ter uma entrega menor. Então, assim, o faturamento, ele é de acordo com o modelo. Mas né? a margem muda? Não muda, a margem é a mesma. Então, mas o se que for você tá falando é metade- que se for 1.000 alunos, eu tô falando então que vai ser 1,5 de faturamento, mais ou menos. 1 milhão. Se for É isso aí. 30%, Cara, vai dar Thiago, quase 500 mil. O que a gente promete para o franqueado? Que a gente sempre, se você pegar sites, a gente é muito conservador. Você pegar a história da Pano Bianco, ela começou de uma forma conservadora. Por isso que a gente não entra em nenhum escândalo, nenhum tipo de conversa torta. O que a gente promete é sempre algo mínimo a atingir ali, que a gente sabe que com certeza vai atingir. Então, se pegar sites e tudo, a gente promete uma receita de 40 a 70 mil reais por mês para o franqueado. Na maior parte das vezes, entrega muito mais que isso. Tá? Receita, não margem, né? Ou a receita você está considerando lucro? Lucro mensal. Caramba, de 50 a 70? 40 a 70. Pro cara assim, ganhar isso daí no mercado, o cara tem que ser um executivo já. É 10 anos de carreira. Mas assim, tá como mais. o mercado está muito aquecido, muitas unidades performam melhor que isso, tá? Isso Caramba. é algo desenhado para a gente apresentar para o cara como um bom investimento e conservador e seguro de que ele vai ter aquilo, entende? Basicamente isso. E quanto que é o investimento inicial de uma pequena academia? Que suporte aí de 1.000... Tá. O Thiago tá pegando umas 3 ali já. Sim, o cara tá fazendo pix. Tá fazendo o carrinho dele. Vou pegar uma franquia assim, o uma Thiago, ele ali. vai abrir uma Pano Bianco, você vai ver. Certeza, né? Não, porque assim, cara, Será a que vai gente tem lembrar da aqui o gente que retorno, vai né? entrar junto? Não sei. Só que Será assim, que ó, pelo menos vai deixar eu treinar de graça? só pra gente fazer um cálculo, pra você ter uma renda passiva, investimentos, de 1 milhão por ano, eu tô falando que eu precisaria ter mais ou menos uns 8 milhões investidos num fundo imobiliário. Bem, né? De 7 a Investido 8 bem, milhões investido investidos. bem, né? Investido bem. Claro que tem a valorização do fundo imobiliário e tudo mais, mas só os dividendos, a gente precisaria ter mais ou menos de 7 a 8 milhões. Quanto que a gente precisaria ter
para comprar uma Pano Bianco que geraria isso de alguma forma? A média é 950 mil. Como eu tenho os modelos menores para o maior, na prática vai de 800 a 1.200 de investimento. 1.200 para essa daí para a grandona, 2.000 alunos. Nem é isso que determina o quanto ele gasta. Tá. O que determina o quanto ele gasta é a situação do imóvel. O Thiago está fazendo obra agora, ele sabe como é. Então, assim, o céu é o limite para o franqueado. Sim. Se eu pego um galpão velho, detonado, às vezes está com vazamento, um monte de problema que eu preciso consertar, eu me aproximo mais do 1.200.000. Tá. Agora, se eu pego um imóvel novo, recém-construído, que está coisa mais linda, eu me aproximo dos 800. Independente do modelo. Porque o que vai dizer se é 2.000 alunos ou 1.000 é a densidade populacional da região, não o imóvel. Mas o que vai determinar o quanto eu gasto, o meu capex para abrir o negócio, é a situação do imóvel. Então, se a minha realidade está mais próxima dos 800, eu já sei que eu tenho que procurar um imóvel bonito, um imóvel de fácil reforma. Se a minha realidade é outra, eu tenho poder para investir mais, eu posso olhar para território, região, que vai ter mais lucro e falar, não, cara, esse imóvel eu faço do zero, eu gasto mais, mas eu quero esse ponto, entende? Mas, cara, então, se você está falando de 800 mil, para gerar talvez até 70 mil aqui no mês, isso é quase 10% ao mês. Exato. A gente não fala 10% porque a gente é conservador. É melhor que pirâmide, cara. Tá melhor mesmo. Caramba. Agora, mas, cara, 10 é muita coisa. Me tangibiliza isso, para eu ver que é possível. Assim, eu vou lá investir 1 milhão. 1 milhão, abrir uma franquia com você. Qual que é o processo agora até eu começar a faturar esse dinheiro? Tipo, o que vai acontecendo para eu poder pegar o ponto, reformar, quanto tempo demora? Bom. Como que eu faço para pegar esses alunos iniciais? Porque vamos levar em consideração que eu não entendo nada de academia. Sim. Eu não sei, e vamos supor que eu também não tenho nada de vendas e não... Como que isso vai acontecer? Porque isso, eu fico imaginando, se eu fosse entrar agora no mercado de franquia, comprar uma franquia sua, e se eu não entendesse nada disso, eu ia ficar super inseguro. Eu falo, não sei fazer nada. E esse milhão como de uma que eu faço? vez? Mas eu tenho 1 milhão, entendeu? Como que eu faço? Me explica isso. Então, vai lá. Primeira etapa, que eu acho que tudo começa depois dela, né? Que é a etapa de escolha do ponto. Então, Thiago Nigo comprou a franquia da Pano Bianco. A gente assina hoje, a gente tem um ritualzinho de estourar o champanhe. Thiago já estourou um champanhe com a gente lá. E aí eu começo a captação de imóvel, onde a gente vai procurar para você pode procurar também, às vezes você tem imóvel que você já viu, que você já tem interesse em abrir naquela região, manda para a gente valida o imóvel. Então essa é a primeira etapa. Encontrou o imóvel, dali para frente, porque aqui que está o start, tá? É no imóvel. São 3 meses de obra, e a unidade está inaugurada. A gente faz um processo de pré-venda que a gente divulga a academia, a chegada da academia durante esses 3 meses de obra. Então a gente faz um processo de vender online os planos antes da inauguração. Você gera antecipação. Exato. E como a gente faz isso? Cara, promoção agressiva no online. Então, por que eu compraria o plano naquela academia antes dela estar aberta? Porque eu estou pagando muito mais barato no primeiro mês. Então, senão eu esperaria ela abrir, aí eu vou lá e faço a minha matrícula. Então, a gente faz uma promoção agressiva. Para quê? A gente não tem lucro no primeiro mês, porque a promoção ela é agressiva. Só que eu vou captar os meus 1.000 alunos, 800 alunos, 1.200 alunos. Inaugurou no Rio recentemente e agora foi recorde de matrícula, de pré-venda. Então, assim, cara, essa do Rio inaugurou no break-even já, entende? Então, assim, a gente faz esse trabalho antes da inauguração. Então, em 3 meses esse trabalho. Fiz um bom trabalho, o que vai determinar isso, tá? Porque o investimento de abertura... ele vem do marketing em que o franqueado faz parte do custo de investimento, tá dentro dos 800 a 1.200. Então, qual é o erro que um franqueado pode cometer? É ele gastar com a obra e na hora do marketing ele querer economizar, porque o marketing vai trazer a receita para ele. Então, ele fez o investimento em marketing da forma que a gente tem de processo para que isso aconteça. Ele traz aquele volume de alunos que, se ele chegar nesse volume de alunos, o segundo mês ela está no break-even. O segundo mês ela passa a dar lucro, tá? E o que é legal é que, assim, não é um crescimento que eu levo 1 ano para ter resultado. Um bom trabalho de pré-venda, no 3º mês,
a unidade está madura. Ela está com os 2 mil alunos dela no terceiro mês. Caramba. Então, no terceiro mês, o Thiago Nigro começa a ver aquele 30% que você tinha desenhado Academia no seu lotada. investimento. É isso aí. Só que então você pega esse 127 e você dá um desconto então no começo para quem se matricular, é isso? Exatamente. Aí vai muito de estratégia do momento. E aí no tempo esse preço, quando for renovar, renova no preço normal. Não, o desconto ele é no primeiro mês, que é um incentivo ok. para o aluno, né? Vamos pegar o Conhecer. Lucão, estamos abrindo a academia do lado da casa do Lucão. Lucão, cara, de 129 eu vou fazer por R$ 49,90 na pré-venda. O Lucão fala, pô, a Pano Bianco ela não tem amarras, faz parte da identidade da Pano Bianco. Eu posso cancelar o plano a qualquer momento, eu não preciso me amarrar um ano. Eu não tenho um anual hoje. Hoje o que mantém o cliente da Pano Bianco dentro da academia é a satisfação dele. Ele gostar do ambiente, ele gostar do atendimento, ele gostar da Pano Bianco. É isso que mantém ele lá dentro, que é uma outra conversa dos processos nossos de como a gente mantém esse cara lá dentro. Mas não é amarração, não é num plano anual. Então o Lucão fala, pô, R$ 49,90 eu vou comprar, que se eu não gostar eu saio. Né? Eu consigo sair da Pano Bianco se eu não gostei. Então ele compra para pagar mais barato o primeiro mês. Para quê? Para experimentar, para ver se ele gosta. Porque se ele não gostar ele pode sair, então ele não tem downside, né? Exatamente. Então assim, é zero amarração, Nigro. A verdade, o desconto é para trazer o cara Pra experimentar, né? É E- isso. isso A é partir interessante. do segundo mês são R$ 129,90. Então, Que também, entre nós, né, cara, assim... é muito barato. É muito Pro barato. que tem lá, né? Isso é interessante de amarração, porque eu lembro que a Bianca, ela tava numa academia, uma rede grande, que não quero falar o nome, porque eu não vou falar bem. Cara, demorou. Sem brincadeira. Ela tentou ligar, não conseguiu, mandou e-mail, não conseguiu. Foi presencial e não conseguiu cancelar, cara. Foi tipo assim, um processo pra Desesperador. cancelar. Sabe que cara que eu- Desesperador, sabe? Sabe Cara, que tipo de cara que eu era? Eu era o cara que Você deixava abandona. 12 cheques lá. Eu pagava o ano da academia em cheque, depois eu tinha que cancelar, eu tinha que ficar pedindo cheque de volta. Sabe essas coisas assim? Cara, isso é bizarro, né? Cara, é legal esse seu comentário, porque isso vai um pouquinho da cultura da Pano Bianco, da identidade da Pano Bianco. Que nada mais é o quê? A Pano Bianco é uma academia low cost, uma academia que cobra barato. E toda low cost, ela ganha dinheiro com cliente que não frequenta. Porque se todo mundo frequentar, a academia fica super lotada. E aí não é o cliente ideal. Só que a gente foi contramão disso. Tanto é que a gente não é nenhuma fit. Tem não sei o que fit, não sei o que fit, né? Tem uma brincadeira que os franqueados falam, fit é só a minha marmita, né? Eu sou Pano Bianco. Então, assim, a Pano Bianco, ela vem para fazer diferente, né? Então, assim, a gente não quer o cliente que não frequenta. Pelo contrário, a gente tem processos que se o Lucão tá pagando e não tá indo, a gente entra em contato. Ô, Lucão, percebi que você não tá vindo. Cara, por que você não tá vindo? O professor entra em contato. Cara, montei seu treino, você não tá fazendo. Cara, vamos lá. Ele te incentiva a frequentar. Por quê? Porque eu Isso não é tenho, legal, eu não muito tenho legal. amarração. O que faz o Lucão permanecer lá é resultado. Se ele não tiver resultado, ele vai voltar a tomar cerveja, ele não vai mais se importar com o corpo e ele vai parar de fazer academia. Esse é o Lucão. Agora, se eu incentivo o Lucão, que eu vou incentivar o Lucão, você vai ver o Lucão Vai, né? treinando ainda. Shapeado. Se eu incentivo o Lucão a treinar, ele Com começa a duas ver Pano Bianco, resultado. trincado. Ele vendo o resultado, ele não sai mais. Ele fala, caraca, agora se eu parar, eu perco o que eu conquistei. Né? Então, assim, essa é a mentalidade da Pano Bianco. Por que ela tem essa mentalidade? Ela foi criada por educadores físicos. A gente entende desse negócio. A gente sabe que o resultado mantém o cliente. Eu não preciso amarrar ele. Né? Ô, cara, e se alguém quiser investir, como que faz, cara? Tipo, se eu quiser ir lá, eu vou te mandar um WhatsApp? Como que funciona para alguém montar uma franquia com você? Tá bom. Para quem quer investir na Pano Bianco, entra no nosso site, no Seja um Franqueado. Tá. Se cadastra lá, que o nosso time vai entrar em contato, vai fazer uma primeira reunião, entender sobre você, e aí são algumas reuniões até finalizar o processo e você comprar a franquia. Mas entra lá no noite, site, se puder pôr o link aqui, primo, no vídeo, na Dá descrição pra do pôr na vídeo. descrição o link aí? Vou pôr o link e vou deixar um QR Code né? também, que fica mais fácil. Sabia que tem 48% da nossa audiência veio pela TV? Sério? Exatamente. Cara, Por isso mudou, é hein? importante o QR Codezão. Então, às vezes o cara tá na TV ali, ele aponta o celular Eu e não já sei era. se as pessoas clicam no QR Code. Você acha que não? Sei. Clica aí todo mundo. Todo mundo já vendo aí, clica aí só pra Não, provar. realmente não sei. Eu não sei se é porque eu sou old school, eu Escaneia. clico no link, sabe? Escaneia. Eu vou no link, clico no link. Aproveita, pega o seu celular, entra lá no coisa, dá um like, clica no link e vê lá. Até uma coisa que eu fiquei pensando aqui, o cara hoje que tem uma academia... Não, mas calma, ele não terminou de falar. Não, vou complementar ele.
Antes de ele terminar. Antes de terminar, vou complementar, calma. E eu vou falar um negócio que ele vai puxar, porque eu acredito que tem muito cara que tem academia hoje, com nome próprio, de bairro e tudo mais, que não tá fazendo esse faturamento. E às vezes para esse cara é mais interessante clicar no link e complementar isso. Esse cara ele já tem já fez um CAPEX, né? Ou não? Como que funciona? Sim. O que tá acontecendo? Aliás, aí o final do Kaique, você vê? Você viu? Não, mas é pra ele complementar. Desculpa, porque vamos lá. a história dele. Ele induziu. Ele é influenciador. Cara, a etapa do mercado fitness no Brasil agora é essa. As grandes redes estão dominando o mercado. Então, assim, eu não treino mais na academia do Rafa. Eu tô treinando numa marca, eu posso frequentar qualquer unidade no Brasil. Eu viajo para o Nordeste, lá eu treino naquela academia do Nordeste. A galera escolhe uma marca, eles criam ali a personalidade da marca, eles vestem a marca. Então, você lembra o bonezinho que eu te dei? A galera usa isso, a galera entra mesmo no ambiente nosso. Então, tudo isso é força de marca, né? Que um cara sozinho não consegue ter, né? Então, assim, isso é um mercado já que está amadurecido e vem amadurecendo cada vez mais. Então, para o cara que está com uma só, com uma academia, que é considerado uma academia de bairro, ele entrar em uma rede, cara, o benefício que traz para ele é muito grande, né? Muito grande. E a gente tem algumas, a gente chama isso de virada de bandeira. A gente tem algumas viradas de bandeira, que é o cara que entendeu que o mercado está mudando, ele precisa se mexer, ele precisa se plugar em alguma marca. E, cara, super inteligente da parte dele, porque a gente vem com algumas estratégias que ele tem um resultado que às vezes ele está há 10 anos com uma academia e com o resultado que a Panobianco traz para ele, com as estratégias que a gente traz para ele, em 2 anos ele já tem 3. Né? Então, assim, isso é normal acontecer, a gente já tem casos assim. Né? Então, assim, é o cara sair da caixa e começar a pensar diferente. Qual o problema? Às vezes o cara que está 10 anos ali com a academia dele, ele tem uma mentalidade de ficar naquilo a vida inteira, mas isso é mentalidade de empreendedor, precisa mudar um pouquinho isso. Né? Tem que ter uma mentalidade mais ousada, pensando em crescimento. Acho que não faz sentido para o cara virar a bandeira para pagar royalties, mas faz sentido ele fazer um estudo e falar, cara, vai me trazer uma receita muito maior do que eu tinha, e eu vou fazer um planejamento de crescimento que em pouco tempo eu tenho 5 unidades e vou ganhar muito mais que eu ganho hoje, né? Então acho que faz total sentido para caras que pensam dessa forma. Né? Mas então, só para fechar lá, se alguém quiser investir em alguma franquia, a gente vai deixar aqui na descrição. Né? Só que também não é qualquer um que pode investir, né? Precisa fazer um filtro também, né? Não é ter dinheiro e deu, né? Então, dentro desses processos que eu te falei, ele vai fazer o cadastro, o nosso pessoal vai entrar em contato e aí tem todas as reuniões com os processos seletivos para ser franqueado da Panobianco. E aí ele passa por esses processos. Ele passando por esses processos, aí quem toma a decisão é ele, né? Tipo, cara, você está aprovado, é assim que funciona a franquia da Panobianco. Se você quer seguir, tem interesse, vamos embora agora. Então é o momento de ir para o contrato de franquia, tá? Show. E a gente manda para ele a COF antes, até antes desse processo, para ele já ir vendo, né? Tudo sobre o nosso contrato, como funciona, para ele já pôr um advogado para ele lendo para ele, enquanto a gente passa por esse processo. Saiu desse processo, esse cara começa já o próximo processo, que é a implantação, que é procurar imóvel e abrir o mais rápido possível para ele ter sucesso. Cara, deixa eu trazer um insight sobre o que o Rafa falou. Aqui no PrimoCast a gente fala sobre negócios. Não é? A gente mistura vários assuntos, mas geralmente tem o cerne de negócios. Escala, prosperidade e etc. E por trás de tudo que o Rafa falou, tem um modelo muito bacana. Porque é o seguinte, né? Acho que todos que estão nos ouvindo aqui, de alguma forma, querem ganhar mais dinheiro. Querem escalar mais os seus negócios. E aí você tem vários níveis de escala. Você tem o primeiro nível de escala, que é onde você trabalha para fazer o seu dinheiro. Esse é o nível de escala. Então, você trabalha para fazer o seu dinheiro vendendo a sua hora para alguém. Não é? Tradicionalmente. E aí você tem um teto do quanto você pode ganhar. O segundo grau é quando você começa a fazer dinheiro para você. No primeiro, você está fazendo dinheiro para alguém vendendo a sua hora. No segundo grau, você está fazendo dinheiro para você. Ou seja, você montou uma academia, por exemplo, e aí você tem uma academia única e ela é sua. Você está fazendo dinheiro para você. Você atrás dos clientes, você está trabalhando, então não depende mais do número de horas que você trabalha. Você está trabalhando para você. Só que se você quiser de fato chegar num grau de muito mais escala e prosperidade financeira, você precisa chegar num grau onde você faz os outros ganharem dinheiro para eles. Que foi o que o Rafa fez. Então, quando ele franquia o negócio dele, ele escala
ele traz muito mais impacto em tudo que ele faz, porque agora ele tem outras pessoas na ponta ganhando dinheiro e o negócio dele é fazer eles ganharem dinheiro. Porque se eles não ganharem dinheiro, não sobra nada também para ele. Então, quanto mais você escala, quanto mais você faz os outros ganharem dinheiro, mais você acaba ganhando dinheiro também. Então, hoje, o Rafa é um cara super próspero, mas como consequência de fazer outras pessoas muito prósperas também ao longo do caminho, né? Então, as pessoas estão assistindo a gente e a reflexão que elas deveriam ter é como que eu faço outras pessoas ganharem dinheiro? E se você consegue fazer isso, você vai ganhar muito mais dinheiro também. Porque no final das contas, é o que a gente sempre diz aqui no Primocast, não ganha quem é o mais inteligente, ou quem é o mais forte, ou quem é o mais rápido. Ganha aquele que cria um modelo para trazer os mais inteligentes para trabalharem junto com você. Sim. E depois você consegue fazer os mais inteligentes ganharem dinheiro. Se isso acontecer, você também participa desse bolo, mas todo mundo ganha junto. É até por isso que aqui no Grupo Primo a gente tem 58 sócios. Gente, a gente tem quase 1.500 colaboradores, entre consultores, planejadores e etc e tal. Então, pô, muito legal esse site, parabéns. Legal. E, Rafa, eu queria que você deixasse aqui um último conselho, assim, agora como empreendedor. Né? Não só sobre a sua história, mas um conselho sobre empreendedorismo. O que você aprendeu na sua jornada sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, eventualmente, que, assim, são aprendizados ou aprendizado que, de fato, mudou a sua vida e você acha que poderia mudar a vida também de outros empreendedores? Tá bom. Cara, um conselho é simplesmente comece. Eu acho que assim, bandeira do Brasil tá lá. Ordem e progresso. Né? Às vezes, muitos empreendedores, eles ficam travados no começo, tentando se organizar, criar ordem para depois começar. No meu caso, contei a história para vocês. Foi progresso, depois organiza, depois ordem. Então, assim, a maioria se dedica a estar pronto. Mas, cara, você nunca vai estar 100% pronto. Eu não estou pronto, eu aprendo todos os dias. Né? Então, eu aprendo todos os dias na marra, no dia a dia, errando, acertando, corrigindo. Né? Então, assim, quero empreender? Começa. Vai ter problemas? Com certeza. E aí você aprende e melhora a cada problema. E você evolui. Então, acho que o problema de quem quer começar é, às vezes, demorar muito para dar o primeiro passo. E, às vezes, é tarde. Se a gente não tivesse dado o primeiro passo com a Panobianco lá atrás e quisesse entrar agora, depois de anos como educadores físicos, não tinha mais time. Eu ia ter que ser a academia de bairro, que ia ter que virar para a Panobianco e falar, agora eu quero ser a Panobianco. Né? Então, assim, tudo tem time. Então, assim, não espere estar pronto. Fique pronto no processo. Acho que esse é algo que mudou a minha vida e é um conselho que eu deixo aqui hoje. Cara, concordo muito. A gente foi assim também, né? A gente não tá pronto. E até porque se for esperar ficar pronto antes de começar, você é seu perfeccionista que nunca tira do papel os seus sonhos e alguém realiza antes de você, né? É isso. Aliás, se vocês quiserem, inclusive, siga o Rafa nas redes sociais. O Rafa, ele tem postado mais conteúdo por lá. E como que faz para te encontrar, Rafa? Rafael.panobianco. Rafael.panobianco, com F. Com F, isso. Com F, não tem segredo. Sigam o Rafa lá para acompanhar a jornada empreendedora. Tenho certeza que daqui a pouco vai começar a aparecer na capa da Forbes, né, Rick? E aí você vai poder falar que você conheceu ele aqui. Olha só. Nas origens, no comecinho. Rafa, muito obrigado, tá, cara, por você ter vindo. Que de fato chegue nessas 500 unidades esse ano e que depois vire top 1 do Brasil muito em breve. E que seja um grande case e referência para todos os empreendedores no Brasil. Se dobrou de 24 para 25, vamos dobrar de 25 para 26. Por que não, ano que vem, falar que vai bater 1.000 unidades. E, cara, precisamos de uma unidade que é Alphaville. Porque a gente quer treinar no Bianco aqui do lado do escritório. Eu já mandei 2 endereços para ele, tá? Já? Estamos trabalhando em cima disso já. Cara, tá aí que tá embaçado. Certeza que ele pôs o vizinho da casa dele. Foi engraçado, que ele falou assim, tem esses 2 locais, mas esse é melhor, é perto da minha casa. Eu sabia, o cara tem que tomar cuidado, ele é ligeiro. Bom, é isso aí. Grande abraço, até o próximo episódio e tchau.